Vamos louvar o nosso Pai nessa manhã com o Salmo 119, versículos 49 a 56. Salmo 119, 49 a 56. Aleluia. Louvemos juntos o Senhor. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Aleluia! O texto que nós vamos meditar hoje, o versículo que vamos meditar hoje, no Salmo 119, é mais um daqueles versículos onde a palavra de Deus é chamada de, repita depois de mim, lei. Glória a Deus. Tem muita gente que, aliás, isso é normal, não é muita gente, é normal dentro das consequências que o pecado trouxe aqui, para a mente humana. E a mente humana tem esse defeito, que precisa, no nosso caso de filhos de Deus, esse defeito tem que ser corrigido, muito bem corrigido, no processo da nossa santificação. O defeito é o seguinte: a mente humana escuta uma lei e ela age da seguinte forma. A nossa mente age assim: bom, essa é uma lei, mas eu vou obedecer se eu quiser. Essa é uma lei, mas eu tenho a opção de desobedecê-la. Se eu quiser, eu posso desobedecer. E isso é feito com as leis dos homens e com a lei de Deus. Por exemplo, a pessoa está dirigindo o seu carro pela rua, fala: eu sei que o cinto de segurança é de uso obrigatório pela lei, mas eu não quero usar cinto, não vou usar não, porque eu tenho a opção de não usar. Aí está lá dirigindo sem o cinto. Aí de repente dá de cara com uma blitz, e fica puxando o cinto que fica travado lá no nervosismo. Por que quis colocar o cinto agora? Porque estava passando diante da autoridade que vai cobrar a lei. Aí diante da autoridade tem medo. Mas quando pensa que está fora dos olhares da autoridade, pensa que pode burlar a lei, que pode escolher não obedecê-la. Só que tem uma coisa: muitas vezes você não está presencialmente diante de uma autoridade humana, mas sempre está diante da autoridade divina. Então se assuste e ponha o cinto de segurança e obedeça a lei. A mente humana, ela é corrupta. Gosta de chamar os outros de corrupto, mas não vê a própria corrupção. A mente humana é corrupta. Aí é dada a ela uma lei e a primeira coisa que ela pensa: não, mas não é bem assim, de acordo com essa lei. Você pode fazer diferente, você pode escolher diferente. Você
tem livre arbítrio, você tem livre escolha, a decisão é sua. Você pode viver do jeito que você quiser, você pode fazer a sua própria lei. Foi isso que o diabo implantou na humanidade, lá na Eva, no pecado original. E é assim que as pessoas vivem. Tá? Tem uma lei? Há quanto tempo foi implantada a lei seca de não dirigir bêbado? E todos os noticiários têm acidente e morte porque alguém dirigiu bêbado. Porque as pessoas não pensam nenhum momento em obedecer à lei. Elas pensam em não ser apanhadas em flagrante ou desobedecendo à lei. E não pensam que a lei era para o seu próprio bem e para o bem do próximo. Mas a mente corrupta pensa: não, eu vou fazer diferente. A lei diz assim, mas ninguém está vendo mesmo, eu vou fazer diferente. Nós não temos ideia do que é lei, amados. E a lei de Deus, ela está acima de toda a lei humana, e Deus leva em consideração a sua lei. Nós fomos feitos filhos de Deus, salvos pela graça, para que agora, salvos pela graça, nos sujeitemos à sua lei, nos submetamos à sua lei, porque o reino de Deus não é uma anarquia. O reino de Deus tem lei, e a lei é para ser obedecida, não é para ser burlada, não é para ser questionada, não é para ser desconsiderada, é para ser obedecida sem impor nenhuma condição, obedecida incondicionalmente, é para obedecer. Jesus veio à terra não só morrer por nós, Ele veio nos dar também o modelo de filho de Deus obediente. Ser cristão é ser imitador de Jesus Cristo na obediência. Tem muita gente por aí que quer ser imitador de Jesus Cristo no poder. Eu quero fazer milagres. Quer ser imitador de Jesus Cristo lá, né? Como se fosse um X-Men, querendo poder para aparecer. Mas não quer ser imitador de Jesus Cristo na obediência. Ser imitador de Jesus Cristo na obediência. E quem é discípulo de Jesus, Jesus deu a ele um mandamento: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Quando Paulo foi convertido, ele entendeu tanto isso, que em 1 Coríntios 11:1, ele falou para os coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitadores de Cristo na obediência, em tudo. Até quando eu vou ter que obedecer? Até a morte. Ele obedeceu até a morte, nós temos que obedecer até a morte. Aprender a obediência é elemento crucial da nossa santificação, sem a qual desobedientes entrarão no céu? Não, e ponto final. Ah, mas e a graça? A graça veio para tirar a condenação de sobre nós e nos dar tempo de aprender a ser obedientes. Não para depois de receber a graça, continuar sendo desobediente, esperando que a graça vai salvar. A graça nos salvou para que nos tornemos obedientes. Quem persevera na desobediência não vai ter graça. A graça é para quem persevera na obediência à palavra de Deus. Amém, amados? Fala isso aí para a sua cabeça, porque ela não aceita. Fala isso para a sua mente, né?
Nem que você tenha que chegar em casa, pegar um martelo e bater, se bate na sua cabeça. Em vez de querer bater nos outros pelos erros dele, dá um cascudo na sua cabeça. Entra aí a palavra de Deus. Clame ao Senhor para que se cumpra na sua vida 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Que o Espírito Santo escreva, imprima a palavra de Deus na sua mente, e você saiba com toda certeza de convicção que é proibido desobedecê-la. Filhos de Deus têm que ter a característica de ser obedientes. Todos os versículos aqui que chamam a palavra de Deus de lei, estão declarando que a palavra de Deus tem caráter legal. É lei que não pode ser burlada. E ai de quem burlá-las. Sabia que se Jesus tivesse cometido um ato pequenininho que fosse de desobediência, acabou a salvação? Porque para nos salvar, ele tinha que ser cordeiro sem mancha, cordeiro imaculado, cordeiro limpo de todo pecado, e toda desobediência é pecado. Se Jesus como homem tivesse cometido um mínimo ato de desobediência, já não haveria mais salvação para ninguém. Só há salvação porque Jesus foi obediente em tudo, até a morte, e morte de cruz. Mas a salvação é para que também aprendamos com Ele a ser obedientes. Glória a Deus. Então diga: a palavra de Deus é lei. Muito bem. Dentro deste parágrafo, do versículo 49 ao versículo 56, hoje nós vamos ficar com o versículo 53, cujo título é, diga, zelo pela palavra. Aleluia. Hoje vamos aprender algumas coisas sobre zelo, como isso é importante e que tem tudo a ver com essa introdução que eu já fiz aqui sobre o caráter legal da palavra de Deus. Na nossa Bíblia aqui, na língua portuguesa, Almeida Revista e Atualizada, nós temos esse versículo assim: o salmista orou dessa forma: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Repitam. Bom, na verdade esse versículo, ele é nós temos que entender hoje esse versículo como uma confissão de pecado, como se o salmista estivesse confessando: Senhor, eu estou indignado, eu confesso que eu estou indignado. De mim se apoderou a indignação. Deus não quer que a gente fique indignado. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Mas mesmo assim, o texto em português está bem moderado, porque em hebraico ele é muito mais forte. Em hebraico a gente lê assim, ó, com as letras que estão aí em hebraico, é assim que foi escrito no original: Zalafá Arrasatini Mershaim Osvei Toraterra. Com letras em português, diga Zalafá. Essa primeira palavra aí, Zalafá, é a palavra ódio. Ódio em hebraico. Zalafá é ódio. Segunda palavra, diga Arrasatini.
me dominou. O ódio me dominou. Próxima palavra, diga Mershaim. Por causa dos ímpios. Mershaim é por causa dos ímpios. Próxima palavra, diga Osvei. Que abandonaram, e a última palavra, diga Toraterra, a tua lei. Então, literalmente, ódio me dominou, o ódio me dominou por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Em português, trabalhando melhor o versículo na língua portuguesa, ficava assim, ó. Assim deveria estar em todas as Bíblias: o ódio pelos ímpios que abandonam a tua lei me domina. Repita. Muito bem, então a palavra aqui não era, como nós vimos em português, né, indignação, mas é ódio mesmo, tá? E a palavra se apoderou de mim, é me dominar, é o verbo dominar, tá? O ódio pelos ímpios que abandonam a tua lei me domina. Então tem dois aspectos aqui nesse versículo. O primeiro aspecto que eu já citei é a confissão, que eu vou deixar para depois, tá? Depois eu vou entrar nesse tema da confissão. Na verdade, ele está confessando um pecado. Estou sentindo o ódio dos ímpios pela forma como eles rejeitam a tua palavra, como eles abominam a tua palavra, como eles abandonaram a tua palavra, como eles desconsideram a tua palavra, como vivem falando aí no mundo hoje que a Bíblia está ultrapassada, não tem mais nenhum valor hoje está tudo mudado, tudo diferente, a Bíblia não tem valor nenhum mais. E isso pode levar crentes fiéis e zelosos pela palavra a cair na tentação de odiar essas pessoas. Não devemos odiar. Nós vamos entender isso a partir do contexto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas vamos tocar primeiro num segundo tema. Esse primeiro tema parece negativo, porque está confessando um pecado, mas tem um tema altamente positivo, que é o zelo que o homem de Deus sente pela palavra de Deus. Por isso o título principal, repito de novo, zelo pela palavra. Aleluia, muito bem. Vamos entender primeiro o que é zelo. Vamos conceituar o que é zelo. O zelo espiritual que procede de Deus para nós, ele também é chamado de ciúme. Zelo e ciúme, na língua hebraica, por exemplo, a palavra zelo é a mesma palavra para ciúme, não tem duas palavras diferentes. E a Bíblia declara que Deus tem zelo por nós, Deus tem ciúme de nós. Esse zelo ou esse ciúme espiritual, ele não é pecado. Mas além do zelo espiritual, que também é a mesma coisa que ciúme espiritual, existe o zelo natural e existe o ciúme carnal. Vamos diferenciar os dois. Zelo natural. Zelo natural é aquele cuidado que você tem com as coisas que importam para você nessa vida. Essas coisas que são importantes para você nessa vida. Vamos citar uma delas. Você tem zelo pelo seu trabalho, pela sua profissão, porque o seu trabalho, a sua profissão é o instrumento de Deus para as suas provisões. Através do seu trabalho, Deus providencia para você o que você precisa, porque está escrito na palavra: o trabalhador é digno do seu salário. Ok? Então, é um exemplo. Você tem o zelo que você tem pelo seu trabalho é um zelo natural. Portanto, é um zelo positivo, tá? Agora diferenciamos zelo natural de ciúme carnal.
O ciúme carnal, né, ele já não é uma coisa boa, ele faz parte da lista de Gálatas capítulo 5, das obras da carne. Ciúmes faz parte das obras da carne. Ter ciúmes do marido, ter ciúmes da mulher, ter ciúmes de qualquer outra coisa. E às vezes os ciúmes leva a outra característica, dependendo da matéria a qual ele se refere. Ele pode levar, ao invés de ciúmes, pode levar a característica de inveja. Porque fulano tem aquele carro e eu não tenho. Aí, quando ciúmes leva para inveja, tá? Inveja. Tanto ciúmes como invejas, seja do que for ou de quem for, é carnal. E quando Paulo colocou a lista das obras da carne em Gálatas capítulo 5, ele fechou o texto dizendo: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ciumentos não estarão no céu, e invejosos não estarão no céu. Porque são cobiçosos, também não estarão no céu. São levados pelas cobiças. E a palavra de Deus diz que hoje em dia muitas pessoas não querem a palavra de Deus, elas querem ouvir um evangelho diferente, que fale de acordo com as suas cobiças. Gente cobiçosa, né? Gente ciumenta, gente invejosa, é tudo carnal, é obra da carne. A obra da alma, carne aí significa alma decaída, obra da alma decaída, e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, e ponto final. Então conceituamos isso. Agora, zelo. Duas coisas positivas que tem aí é o zelo espiritual, que também é ciúme espiritual, e esse ciúme aí não é carnal, portanto ele é semelhante ao zelo, mesma coisa do zelo espiritual. E o zelo natural, são coisas positivas, No entanto, acima de todo o zelo natural, está o zelo espiritual. O que é zelo? Zelo é o cuidado que você tem com aquilo que verdadeiramente importa para você. Repetindo, zelo é o cuidado que você tem com aquilo que verdadeiramente importa para você. Vou definir com outra palavra de Jesus nos evangelhos. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, é ali que se direciona o teu zelo. Você é zeloso com o seu tesouro. Você é zeloso com aquilo que está de verdade no seu coração. Porque muita gente não tem zelo para com Deus, zelo para com a sua palavra, zelo para com a oração, zelo para com a congregação. Porque eles não têm zelo? Porque não tem nada disso no coração deles. No coração deles tem outras coisas. E para essas outras coisas eles têm zelo. E para essas outras coisas eles têm zelo. O zelo espiritual é aquele zelo pelo qual nós passamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sem nos preocupar com as demais coisas que serão acrescentadas. Tem gente que não tem zelo pelo reino de Deus, tem zelo pelas coisas, e fica tentando barganhar com Deus para ganhar coisas. Não, Jesus, o Evangelho não tem essa ordem.
A ordem correta é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É aí que tem que estar o zelo dos verdadeiros filhos de Deus. O maior mandamento de toda a palavra de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Amarás o Senhor teu Deus significa amar a Deus acima de tudo, amar a Deus acima de todos, amar a Deus infinitamente mais do que amamos nossos entes queridos, do que se ama o cônjuge, ou os filhos, ou os pais, ou os irmãos, ou a família. O amor de Deus tem que estar acima de tudo isso. E Jesus falou sobre isso, quando ele disse assim, nos evangelhos: se alguém amar seu pai, sua mãe, ou marido, ou mulher, ou filho, ou filha, ou casa, ou até bens, mais do que a mim, não é digno de mim. E uma vez, para ser bem radical, Jesus chegou a usar a palavra ódio. Quem não odiar seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos, não pode entrar no reino de Deus. Jesus não estava usando ali uma palavra para ser interpretada literalmente. Jesus é contra o ódio. Ele estava usando uma palavra metaforicamente para dar o impacto de que, se você quer ir para o céu, Deus tem que ser o primeiríssimo na sua vida. O primeiríssimo e inegociável lugar da sua vida tem que ser Deus. Se não for, tchau, tchau. Acabou para você. Deus não compete no nosso coração com outros amantes, com outros ídolos, com outras pessoas, ou com qualquer coisa que nós venhamos a amar mais do que Ele. Deus sai dessa competição. Deus sai desse coração. Ele não fica aí, mendigando o seu amor. Ou você o ama em primeiro lugar, e por causa desse amor, você o obedece, você o adora, você se sujeita, você o busca por causa desse amor, ou simplesmente você não tem Deus. Essa é a verdade. E quem tem Deus em primeiro lugar, todo o seu zelo na vida é direcionado em relação a Deus, em relação à sua palavra, em relação a tudo que é de Deus. Em relação a tudo que é de Deus. Tem zelo na oração, tem zelo na palavra, tem zelo na congregação, infinitamente acima de qualquer outro zelo, de qualquer outro zelo natural. Eu cuido de outras coisas naturais, mas nunca acima do que eu cuido das coisas espirituais. O que é espiritual está em primeiríssimo plano, em primeiro lugar. Isso é zelo espiritual. Isso é o zelo espiritual. Por isso, o zelo espiritual, ele pode ser comparado a um zelo ardente. O que é o zelo ardente? É aqui onde nós comparamos esse zelo ardente com fogo. Fogo espiritual ou fervor espiritual. Fogo espiritual ou fervor espiritual. Quem tem zelo por Deus, quem tem zelo pela palavra de Deus, esse zelo é como um fogo que nunca apaga, um fogo que foi aceso
por Deus lá na conversão para nunca mais se apagar, um fogo que mantém-se no interior, lá na alma, queimando dentro da alma de quem pertence a Deus, tá? E esse fogo tem 3 características importantes. Diga: fogo que aquece. Porque tem pessoas que são frias com Deus, são frígidos na oração. Está cantando um cântico de louvor, a pessoa está lá morta. Parece que não tem algo interior movendo essa pessoa para orar, para louvar, para glorificar a Deus, para ouvir, receber de maneira tremendamente receptiva a palavra de Deus. Ela não tem um fogo que aquece. Deus não é o que está ardendo no coração dessa pessoa. Tem outras coisas ardendo no coração delas. Se tem outro fogo ardendo que não é Deus, é fogo estranho. E Deus abomina fogo estranho. Nadab e Abiú morreram porque apresentaram fogo estranho. Se o zelo, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, e o teu tesouro e o teu zelo não é por Deus e pela palavra, esse zelo que está queimando o seu coração é fogo estranho. É zelo por um time de futebol, que porcaria. Ou é zelo por pescaria. Aqui tem muito zelo por lago. Zelo por lago. Tem gente que gosta tanto de lago que tem que ir para o lago de fogo e de enxofre. Lá vai ter lago para o resto da eternidade. Nunca vi gostar tanto de lago. Tem zelo por isso. É um zelo que larga tudo para ir fazer aquilo que quer, aquilo onde está o seu tesouro, aquilo onde está o seu prazer. Não tem o mesmo zelo por Deus. Parece que para Deus vem assim mais como que por obrigação, pensando que por essa obrigação está cumprindo alguma tabela com Deus para merecer o céu. Furado, irmãos. Já perdeu tudo. Quem tem zelo por Deus, o coração arde de tal maneira que nada e ninguém, coisa alguma, jamais tomará esse lugar de Deus na nossa vida. Quem tem zelo por Deus, quando recebe a palavra de Deus como essa palavra arde no seu coração, como ardeu no coração dos discípulos de Emaús, quando Jesus no caminho lhes abria as escrituras. Lucas 24. E eles depois falaram um com o outro: não nos ardia o coração quando no caminho ele nos falava e nos abria as escrituras? Tem muito evangélico hoje que quando abre as escrituras, eles não querem saber disso. Ah não, canta mais, põe mais música, põe mais coisa aí. Palavra a gente não aguenta. Eu não gosto muito de palavra. Não arde no coração deles a palavra. O verdadeiro convertido, a palavra de Deus queima no seu interior. A palavra arde no seu interior. Por isso pessoas verdadeiramente convertidas têm esse fogo, esse zelo ardente, esse fogo que aquece. Nunca estão frias com Deus. Os falsos avivamentos da virada do século foram avivamentos tentando tocar fogo em lenha fria, tentando fazer dinâmicas emocionais, sentimentais, para levar as pessoas a aquecer os seus corações. E aí isso dura enquanto está ali chorando, e depois que isso passa,
esfria tudo de novo. Porque não tem zelo dentro delas. Quem precisa do fogo de fora é porque não tem fogo de dentro. Esse fogo de fora vai ter pouca duração. Não tem dentro. Quem tem o fogo de dentro, que Deus acendeu, não precisa do fogo de fora. Ele já está 24 horas por dia aceso, o fogo queimando. Lembra textos no Antigo Testamento que falavam dos altares antigos, onde o fogo não poderia deixar de ficar queimando no altar dos holocaustos? Estava sempre aceso a chama. Aquilo era uma profecia para o que Deus queria de nós hoje aqui, esse fogo aceso dentro de nós. Esse fogo que aquece também, diga, fogo que purifica. É o fogo que queima as impurezas, o fogo que destrói as impurezas. Quando você tem zelo ardente pela palavra de Deus, a palavra de Deus queima no seu interior, significa que ela está queimando seus pecados, está te santificando. Por isso que a palavra de Deus é um instrumento para purificação. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que nos santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra purificando. O Filho de Deus sabe quão importante é a santificação, tá? E por isso ele se apega à palavra, se torna, como Paulo disse em Tito 1:7, apegados à palavra de Deus. Não sei se é o versículo 7, depois vê. Apegado, como o bispo deveria ser, apegados à palavra de Deus, porque é nessa palavra que está o segredo da minha purificação. Tem mau pensamento em mim, a palavra que vai purificar. Tem mau desejo em mim, a palavra que vai purificar. Tem coisas erradas na minha vida e a palavra que vai consertar. Não é outra coisa, irmãos, é a palavra. As heresias que vieram do pentecostalismo e do neopentecostalismo colocaram na cabeça dos crentes que o que vai consertar eles é alguém orar por eles. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Orar por você não adianta nada, não conserta nada. A oração não te conserta. Quem te conserta é a palavra de Deus. Você tem que orar a Deus para colocar zelo no seu coração pela sua palavra. E por esse zelo, movido por esse zelo, você vai buscá-lo na sua palavra, você vai meditar. O que leva o homem do Salmo número 1 a meditar de dia e de noite? Ele faz isso por obrigação? Ele faz isso por prazer, porque é aí que está o seu tesouro. É nisso que ele tem zelo pela palavra de Deus. Eu fico extremamente escandalizado de crentes que não têm zelo pela palavra de Deus. Porque Deus acendeu em mim esse fogo no primeiro segundo da minha conversão e nunca se apagou. Eu fico escandalizado. Eu queria, no dia do aniversário desses crentes, dar uma corda para eles e falar: vai e se enforca, pelo amor de Deus. Um aluno perguntou para mim esses dias o que eu acho de Sansão. Eu falo: a melhor coisa que Sansão fez foi se suicidar. Ele cumpriu o evangelho. Quando Jesus disse: ai dos escândalos e de quem os provoca. É melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra bem pesada e se lançar no rio. Isso é suicídio. Sansão tem uma vida de escândalos. Escândalo. Sansão não é modelo a ser seguido. Por isso que a gente não vê ninguém colocando o nome do filho de Sansão, né? Coloca em cachorro às vezes, né? Lembrei de Sansão. Coloca em cachorro às vezes, mas enfim. Sansão não é modelo para ninguém, não.
não tinha zelo por Deus, buscou casamento com jugo desigual, buscou prostituição, buscou alcoolismo. Que horror! Admirar em Sansão as coisas que ele fez quando o poder de Deus se manifestou na vida dele? Isso não significa nada. Muitos me dirão naquele dia, disse Jesus: olha o que nós fizemos em teu nome, Senhor. E eu lhes direi: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Quem tem zelo ardente pela palavra de Deus, busca esse fogo purificador que purifica os pecados. É assim que não entramos em juízo, porque aquele que não tem esse fogo interior hoje, vai ter esse fogo no juízo, no lago de fogo e de enxofre, queimando por toda a eternidade. A palavra então, o zelo ardente pela palavra, fogo que aquece, fogo que purifica, e diga, fogo que ilumina. O fogo produz luz, ilumina. Nós vamos chegar aqui um dia no versículo 105 do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra ilumina, a palavra esclarece, é fogo que ilumina. Iluminação é a mesma obra do Espírito Santo em relação à palavra. A primeira obra do Espírito Santo em relação à palavra foi inspiração. Ele inspirou os homens que escreveram, desde Moisés até o apóstolo João no Apocalipse. Desde Moisés no Pentateuco até o apóstolo João no Apocalipse. Homens inspirados. Eles foram inspirados para escrever a palavra de Deus. E agora que nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, a obra do Espírito Santo é iluminação. Nos iluminar com essa palavra, nos esclarecer com essa palavra, nos ensinar com essa palavra. Por isso Jesus declarou o ministério do Espírito Santo em João 16:13: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Zelo ardente pela palavra de Deus. Zelo espiritual, meu último slide aqui para vocês nessa manhã. Zelo espiritual não pode mais ser a causa do ódio aos que não o possuem. Repita. Olha, pessoas de Deus chegar a sentir ódio por quem não é de Deus, por quem não tem Deus, por quem não crê em Deus, pelos ímpios, era uma coisa, vou usar essa expressão, quase normal na antiga aliança. Porque na antiga aliança estava ainda válido o código do olho por olho, dente por dente. Mas por que eu disse que quase? Porque mesmo na antiga aliança, era o mesmo Deus de hoje, da nova aliança, e Deus na verdade não gosta de ódio. Na nova aliança está escrito, carta de Tiago: a ira do homem não realiza a justiça de Deus. E Paulo escreveu aos Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer, não deixa ninguém ver que você está irado. Se você deixar, você pecou, deu lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E no próprio contexto do Antigo Testamento, tá? Davi usou o Salmo 139, abra na sua Bíblia se você puder, Salmo 139, Davi usou o Salmo 139 para fazer uma confissão. Ele fez uma grande preparação para encerrar com uma confissão.
A confissão de Davi vai do versículo 19 até o 24. Salmo 139, do 19 ao 24. Davi confessou assim, ó: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Olha o que ele estava querendo: Senhor, eu quero que o Senhor destrua essas pessoas. Senhor, dá cabo desses perversos, dá cabo desses ímpios, acaba com eles, ó Senhor. Quando Jesus não foi recebido numa cidade da região da Samaria, o apóstolo João e o seu irmão Tiago chegaram: Senhor, quer que nós façamos igual Elias, peçamos fogo do céu sobre eles? Jesus falou: não sabeis de que espírito sois, eu não vim para destruir as vidas. No Antigo Testamento aconteceu, né? Elias pediu fogo do céu e alguns regimentos de soldados foram mortos na hora. Mas na Nova Aliança não é mais assim. Acabou, não existe isso, né? Mas lá no Antigo Testamento, olha Davi dizendo: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Você já ficou desejando a morte de alguém aí que você não gosta? Isso é pecado. Você só pode desejar para os outros aquilo que você quer para você. Esse é o Evangelho. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aí vem a justificativa dele em oração: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Davi está com ódio aqui de homens ímpios, de homens que são contra Deus. Olha o versículo 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Esse é o sentimento que Davi estava em relação aos ímpios. E aí ele termina pedindo isso aqui, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Vê tudo isso aqui dentro do meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi estava sentindo esse ódio pelos ímpios, por causa do zelo que ele tinha por Deus, e não suportava ver os ímpios não tendo esse mesmo zelo. Mas ele já sentiu que tinha uma coisa errada com isso, e por isso ele fala: sonda-me, Senhor, vê se eu estou errado nisso aqui, e me conduza no caminho da eternidade, caminho eterno. Quem é o caminho eterno? Jesus. Jesus que disse assim, ó, resumindo: amai a todos os homens. Novo Testamento, Nova Aliança: não tenha ódio de homem nenhum. Quem tem ódio está pecando, e o salário do pecado continua sendo a morte. Deus abomina o ódio. Ele veio trazer o amor. Romanos 5,5 não diz que o ódio é derramado no nosso coração, diz que o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23 não diz que o fruto do Espírito é ódio, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, etc. Te feriu na face? Oferece a outra. Te obrigou a andar 1 milha? Vai com ele 2. Te levou na justiça para tirar a tua túnica? Cede-lhe também a capa. Está se comportando como se fosse seu inimigo? Ame. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai em favor daqueles que vos perseguem. Abençoai-os, não os amaldiçoeis. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição.
como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Você tem zelo espiritual? É porque Deus colocou isso no seu coração. E por esse próprio zelo, você não pode ter ódio de quem não tem. Você tem que ter misericórdia de quem não. Você tem que ter compaixão de quem não tem. Tem que orar por quem não tem. É aí que nós somos diferentes do restante da humanidade. Não pagamos ódio com ódio. Pagamos ódio com amor. Não pagamos o mal com o mal. Pagamos o mal com o bem. Isso é ser de Cristo Jesus. Você é de Cristo Jesus? Você é de Cristo Jesus? Você é de Cristo Jesus? Então aqui está a nossa regra de conduta, de vida espiritual. Glória a Deus. Infelizmente, é uma prática dos seres humanos odiar quem não tem as mesmas ideias dele, quem não está do lado dele, odiar quem não aceita o que ele aceita. É isso que acontece, por exemplo, aí no meio político, divisão política. Quem é de um partido odeia o outro, quem é de uma ideologia odeia quem é da outra. Isso tudo é de Satanás. Filhos de Deus não caem nessa. E os que caem é porque não são filhos. Odiar o outro porque ele não pensa como eu. Odiar o outro porque ele não é como eu. Nós não temos que odiar os pecadores. Não importa quais sejam os pecados. Nós temos que amá-los. Porque sendo pecadores, fomos amados. Deus não nos amou sendo pecadores? Então, faz o mesmo. Ame os outros como o Senhor amou você. Isso é o Evangelho, e isso é o que o zelo pela palavra de Deus vai arder, fazer arder dentro exclusivamente dos eleitos de Deus.